Boa noite, senhores, meus irmãos. O vídeo de hoje a gente vai abordar a relação que existe entre a prática espírita dentro da Igreja Católica e fazer uma comparação entre essa prática que existe de alguns católicos, principalmente aqueles que são devotos de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é um espírito que está presente não só na Igreja Católica, mas também dentro de outras religiões espiritualistas, religiões espíritas. Dessas religiões é a Umbanda Sagrada, onde se venera Nossa Senhora. E dentro da Igreja Católica também existe uma parte da chamada Igreja Mística, ou seja, dos místicos, que trabalham com Nossa Senhora, sobre essa perspectiva espiritualista. Inclusive também eles têm contato no nível espiritual, contato mediúnico, com algumas entidades, alguns espíritos, puros espíritos, são chamados anjos, que trabalham nesse plano, e também com os santos. E isso a gente conhece bem ouvindo as declarações desse rapaz, do Pedro Siqueira, que dá essa entrevista muito boa no programa do Amaury Júnior, esse grande jornalista. Vamos ouvir aqui um pouco da entrevista. Bem, está aqui comigo agora o Pedro Siqueira, vamos aplaudi-lo. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro, por você ter vindo. Fala no Rio, não é, Pedro? Isso, no Rio. Eu já falei no começo do programa que o Pedro é advogado, você trabalha na Advocacia Geral Isso. da União do Rio de Janeiro. Exatamente, é. Quantos anos você tem, Pedro? Eu tenho 43. 43. Isso. Está bem conservado. Ah, que bom. Bem, o Pedro, ele já tem 3 livros, todos eles best-sellers, e ele é muito famoso porque consta que ele fala e vê Nossa Senhora desde criança. Na realidade, desde criança, eu tenho esse trânsito espiritual com o meu anjo da guarda, com alguns santos. A Nossa Senhora foi numa locução anterior, mais ou menos por volta dos meus 20 anos, 20 e pouquinho. Mas você tem essas visões e essas comunicações, me parece que desde 3 anos de idade. Desde que eu comecei a falar. Então, desde que eu comecei a falar para os meus pais, para as pessoas que estavam ao meu redor a respeito dessas coisas que eu via, né? E havia fenômenos físicos na casa também, no apartamento onde eu morava com eles. Então as portas batiam, as janelas. A gente fica feliz em ouvir uma declaração dessas, porque nós também, na nossa infância, experimentamos algo parecido com esses fenômenos que o Pedro está relatando. Mas vamos ouvir esse depoimento dele, depois eu vou comentar, falar alguma coisa também da minha experiência. A cama da minha mãe balançava, andava, o berço onde eu ficava. Então, desde cedo... Vamos continuar. Deixa eu mostrar. Qual foi o primeiro? Senhora dos Águas? Foi esse, Senhora das Águas. Para que câmera eu mostro? Esse é o primeiro livro do Pedro Siqueira, A Senhora das Águas,
que vendeu quanto já? Estamos em 50 mil exemplares, um pouco mais, né? Essa foi a edição A última. comemorativa. É. E Senhora dos Ares? Senhora dos Ares veio depois, é mais recente. E o que você está em ritmo de lançamento é o Você Pode Falar com Deus. Esse acabou de completar um ano. Ah, então já tem um ano. Já tem um ano. Esse foi o mais recente, tem um ano. E eu já estou escrevendo outras coisas, né? Agora, Pedro, antes da gente começar, a gente sabe que tem muito charlatão com essas histórias todas. Você não passa em nenhum momento essa sensação, eu quero te falar. Mas como é que você lida com os céticos? As pessoas falam, esse cara está querendo ganhar dinheiro. As pessoas falam isso, né? Você faz consultas? Não. Não. Você não ganha dinheiro com isso? Nada. E as pessoas te pedem o quê? Porque você está muito famoso. É uma pessoa que afirma vir falar com Nossa Senhora desde os 3 anos de idade. Na realidade as pessoas procuram por causa dos problemas, né, do dia a dia, da vida delas. E o que eu recomendo é sempre vão ao terço, à reunião do terço, que é a oração que eu faço e é lá que as mensagens são dadas. Então a pessoa vai lá tranquila, geralmente em alguma igreja, a gente tem feito isso pelo Brasil todo, vai em alguma igreja, nós nos reunimos, rezamos o terço, a oração do rosário, e aí durante essa oração são dadas as mensagens. Será que a Igreja Católica convive com você bem? Por enquanto sim, porque todo lugar que eu vou é com autorização do bispo local, né? Então tem o Cardeal do Rio, tem Dom Fernando Figueiredo aqui em São Paulo, Dom Aldo Pagotto lá na Paraíba, e assim vai. Em cada lugar eu tenho autorização do bispo. Eu nunca faço... Sabendo que você viria aqui, eu tenho um monte de perguntas que mandaram. Opa! Aqui, a primeira delas, acho que você até já respondeu, como é que foi a primeira aparição de Maria na sua vida, e se ela lhe disse ser Maria, mãe de Jesus. Isso, olha, na realidade há uma questão técnica. Não é bem uma aparição como aconteceu em Fátima. O que eu vejo numa perspectiva, se abre um campo visual, como se abrisse uma dimensão, e nessa dimensão eu a vejo na glória, onde ela está, e a luz dela permeia todo o ambiente onde eu estou. E eu, se estiver com você, eu vejo essa luz? Muita gente vê essa luz, recentemente agora em Belém, até tem uma foto que me mostraram hoje de manhã, que aparece a luz descendo sobre nós, e não havia nenhum tipo de holofote nem nada. Agora, a comunicação é feita com ela através de locuções interiores. Ou seja, ela é uma voz que fala dentro do meu peito, que ecoa dentro do peito. Qual foi a última vez que você conversou com Maria? Foi domingo agora, no terço de Belém do Pará, lá na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. E o que ela te falou? Ela pediu que as pessoas se confessassem, pediu que as pessoas tivessem cuidado com aquilo que elas falam umas para as outras. Ela pediu que o povo tivesse oração pessoal, eu digo, no dia a dia, que rezassem, que tivessem intimidade com Deus, buscassem a Deus. As pessoas andam muito afastadas de Deus. Mas de uma questão de intimidade, buscar intimidade com o Criador. Além de Maria, você tem outros contatos? Não? Sim, então, é nesse terço de Belém do Pará, quem estava dando a maior parte das mensagens era São Jerônimo, que apareceu. Esse é uma aparição, como eu lhe vejo, eu o vejo. Você vê São Jerônimo como se estivesse como se fosse aqui. Sim. E o meu anjo da guarda também. O meu anjo da guarda e os anjos todos, de uma forma geral, os vejo assim. Mas como é seu anjo da guarda? Meu anjo da guarda me aparece com mais ou menos uns 2 metros e quase 3 metros de altura, uma túnica verde, tem os cabelos de luz, mais esverdeado, e os olhos verdes, assim, bastante ovalados. Muito bonito. Tem asas? Não, nunca vi nenhum anjo com asa, mas eles podem se materializar com asas, mas eu nunca os vi de asas. Bom, e esses seres que aparecem na sua vida, eles já te falaram onde é que eles vivem? Sim, então, muitos dizem que vivem no paraíso, né? Eles geralmente vivem no paraíso. Os anjos vivem no paraíso junto do Pai Celestial, mas também na nossa dimensão, porque eles são um longa-manos de Deus. Eles trabalham aqui no nosso meio, né? Eles trazem a vontade de Deus para a terra, para executá-la na terra. Então a vontade de Deus é executada através dos seus anjos. O que foi que Maria te falou mais de significativo que você possa ter interpretado, além desses conselhos naturais, das coisas que faltam em todos nós, que é mais fé, mais oração, mais respeito, mais tudo? O
Eu acho que lá atrás, quando eu comecei, uma coisa que me chamava a atenção era justamente o que foi alvo da sua pergunta inicial. Como é que a igreja lida com isso? E numa dessas aparições eu disse para ela, não há a menor condição de eu levar isso para a igreja, porque não vão aceitar. E ela falou, vão aceitar e vai se tornar uma coisa muito bem difundida. E isso me chamou a atenção, porque dificilmente ela aparece, quando está comigo, para dizer alguma coisa do futuro, ou fazer algum tipo de profecia. Por exemplo? Como em Fátima, que o muro de Berlim iria cair, etc., esse tipo de coisa. Isso ela nunca fez comigo, nem para dizer, o mundo vai acabar, tal coisa. Isso nunca aconteceu, pelo menos para mim, nunca disse, né? E você você cresceu assustado com isso? Ou você cresceu compreensivo? Você teve a ajuda de alguém? O que seus pais falavam? Você foi examinado por algum parapsicólogo? Você, de repente, não confundiu isso com alienígena? Bom, na verdade, assim, desde pequeno fui examinado por psiquiatras, neurologistas, psicólogos. Minha mãe é psicóloga, então, imagina, Tem gente que deve dizer, esse cara é louco. Às vezes sim, mas quando é examinado eles dizem que não, então fica tudo bem. Mas andei por tudo isso e durante muitos anos. E a minha mãe era insistente, porque ela ficava preocupada. Mas o que acontecia é que as profecias que eu dava desde pequena... Isso é um aspecto muito importante que ele falou. A maioria dos médiuns, eles no começo, eles se perturbam. E é muito bom que realmente se vá no médico, no psiquiatra, para se fazer uma avaliação. E dessa forma se fica mais tranquilo. Eu também já passei por avaliações de psiquiatras. E realmente o psiquiatra ele constata que não existe nenhum desequilíbrio mental na pessoa. E como o psiquiatra é um cientista, ele não entra profundamente na questão. Faz o papel dele e dá alta ao paciente. Vamos ouvir mais o restante. Aconteciam. Tipo? Fulano de tal vai falecer no mês tal. E aí, de fato, acontecia. Então, isso assustava muito a ela e a todos. E ela ficava naquela dúvida, será que vai ser assim, será que não vai? E na época, eu me lembro que chamava muita atenção na televisão o fenômeno do Chico Xavier. E um dia, me lembro bem isso, na sala lá com meus pais, e a minha mãe virou-se para mim e falou assim, se tem uma coisa que você não pode se tornar na vida é isso. Isso eu não quero para você. Então, esse negócio de ser vidente, esse tipo de coisa, isso você nunca vai poder ser. Você entendeu, menino e tal? Mas era uma crítica ao Chico Xavier? Não, na verdade ela tinha medo que eu sofresse aquilo que ele sofria, porque na época ele sofria bastante. É verdade. Ele não tinha essa fama de santo que se tem hoje. Me lembro bem, a imprensa batia muito nele e era uma coisa muito, muito agressiva. E ela ficava assustada, ela pensou, né? Vai que o meu filho se torna um alvo como esse. Ela não queria, não quer. Ela não queria, não quer. Então era isso. O que ela fez? Ela começou menino, você não pode falar essas coisas que você vê. Não fala pra ninguém isso que você vê. Não dá palpite na vida dos outros. Não diz o que você tá vendo. E eu não quero ver nada mexer pela casa dos outros. Eu não quero ver garrafa voando, nada disso. Como se eu tivesse controle daquilo que acontecia. Você é predestinado, então? Isso é uma regalia. Não, isso é muito ruim. É muito ruim? É ruim porque as pessoas que participaram desses fenômenos físicos ficavam apavoradas. E como você vai explicar para a pessoa que não, calma, a pessoa fica com muito medo. E a primeira coisa que a pessoa pensa é, olha, tem alguma coisa de mal assombrado aqui. Então eu comecei a ter o cuidado de pedir aos anjos que não deixassem nada disso mais acontecer. Você se auto-intitula um católico leigo? Isso, eu sou um católico leigo. Você não vai à missa? Não, vou praticante. Leigo porque não faço parte da hierarquia da igreja. Eu não sou padre, não sou diácono. Eu simplesmente pratico o cristianismo, o meu catolicismo. E foi Nossa Senhora que recomendou que você fizesse o terço para poder concentrar as pessoas? Sim. O que acontecia? Perto da minha casa, quando esses fenômenos eram muito frequentes, e aí já na minha adolescência, minha mãe já muito preocupada, porque aquilo não passou durante tantos anos e não passava, né? E o fenômeno continuava acontecendo. E ela soube da notícia que havia uma senhora que tinha dons importantes e morava na rua de trás. Simplesmente na rua de trás da dela.
E ela passou a frequentar o grupo dessa senhora de oração. E essa senhora tinha dons de revelação impressionante, muito impressionante, muito. E ela se encantou por aquela senhora. E um dia ela disse para a senhora: meu filho tem umas coisas assim parecidas com a senhora e tal. Eu gostaria muito de trazer esse garoto aqui para ver se isso para e tal. E disse que ela riu, ela achou graça. E ela falou: não, traz ele aqui, traz ele aqui. E aí um dia eu cheguei lá. Na hora que eu entrei no apartamento dela, ela me olhou e falou assim: nossa, eu te esperei durante muito tempo. Aí eu falei: mas a senhora sabe que eu sou? Sim, venha sentar do meu lado. E eu sentei do lado dela. E ela disse para mim, a primeira coisa que ela me falou, ela falou: Nossa Senhora tem coisas muito importantes para fazer através de você. Você não tem ideia da dimensão do que vai ser. E eu, isso era um garoto, né? E eu olhei espantado para ela, falei: mas o que será que isso significa, né? E ela começou a me dar uma série de profecias. Uma das profecias, uma das mais interessantes, quando eu tinha meus 20 anos por aí, um dia ela me olhou e falou assim: olha, eu entrei na casa dela, ela falou: acabei de ver você em pé diante de uma multidão de 10 mil pessoas, num lugar que não era o Rio de Janeiro, com um terço na mão, rezando o terço com essas pessoas. Eu ri e falei para ela: olha, acho que você se enganou, porque como uma multidão vai rezar o terço, ninguém gosta disso, é coisa de velhinha. Aí ela riu e falou: você vai ver. E aí, em 2012, por aí, em São Paulo aqui, lá no Dom Fernando Figueiredo, nós fomos fazer uma reunião e aí deu 10 mil pessoas, todos rezando o terço. Todos com o terço na mão. Todos com o terço na mão, uma coisa incrível. Na hora que eu vi, eu me lembrei dela, né? Me emocionei e falei: nossa. E a oração do terço é a Ave Maria. Ave Maria, Pai Nosso, Credo, é uma oração simples. O que eu faço é que, antes de cada Ave Maria, eu vou dando as mensagens, né? Em determinados pontos, quando eles vão falar. Como é que chama o seu santo protetor, que você vê, se você vê? Bom, quem anda muito comigo é São Francisco de Assis e São Jerônimo. Você vê? Sim, eu vejo. Esse você só não vê com nitidez a Virgem Maria. Olha, a Virgem Maria eu vejo na perspectiva, como se abrisse esse campo energético, um campo dimensional. Os outros assim, como se senta. Conversa com você. Sim, a primeira vez que eu vi São Francisco. Na verdade, nós sabemos que Nossa Senhora, Virgem Maria e São Francisco de Assis, eles trabalham ativamente, trabalham muito no resgate dos espíritos no purgatório. Para a Igreja Católica se chama purgatório. Para o espiritismo kardecista se chama umbral. Mas, na verdade, é uma dimensão só. São onde ficam os espíritos que ainda estão sofrendo devido à falta de conhecimento e à não adaptação ainda a um mundo espiritual, a um mundo superior. Nossa Senhora e São Francisco, outros santos, os lanceiros de Maria também, eles trabalham muito nesse tipo de resgate. Vamos ouvir mais o Pedro Siqueira. Tem mais a esclarecer. Bispo, foi em Assis, 1989, se eu não me engano, não, 1994, alguma coisa assim, 94, 95, por aí. Não, mais, 99. E nós fomos a uma missa na Basílica, não pôde ser feita na Basílica em cima, foi feita lá embaixo, no subsolo, num lugar onde o Papa havia, em 1986, recebido os líderes mundiais. E durante a elevação, eu estava de joelho, fechei os olhos, no joelho na pedra, né? Me ajoelhei no chão para rezar, um ambiente de muito poder ali. Então eu me curvei e encostei a minha testa no chão e fiquei rezando. Nisso, alguém toca em mim e faz assim, me chama. Eu fiquei indignado, eu falei: mas eu estou em oração, como é que alguém pode me tocar e me chamar? E aí eu não vou nem responder. Eu fiquei bravo. Aí daqui a pouco de novo no meu ombro faz assim. Aí eu virei para reclamar, mas eu estou rezando. Quando eu olhei, tinha um homem pequeno, muito magro, com os olhos grandes, negros, cabelo negro, vestido com um saco cinza. E ele sorriu para mim. E ele tocou, eu senti ele tocar em mim. Ele tocou em mim, fez um carinho em mim e disse que estaria comigo sempre. Aí quando eu olhei, falei: não é possível.
Quando eu entendi que era São Francisco, eu voltei com a cabeça para o chão. Você teve diálogo com esses outros santos que aparecem para você? Sim, você não perguntou, por exemplo, sobre vida após a morte? Sim, já. Você acredita em reencarnação? Não, a Igreja Católica não Mas crê. você acredita? Não, eu sou católico praticante, não. Eu sou católico, mas eu discordo de um monte de coisas na igreja. Sim, claro. Mas eu reencarnação você não acredita? Não, eu estive lá do outro lado, levado em espírito pelo meu anjo da guarda diversas vezes. Então, por exemplo, eu estive em purgatórios, eu estive em locais mais próximos do paraíso, então eu sei como eles vivem, vi como eles vivem. Já esteve no purgatório? Tive num purgatório já. Como é que é o purgatório? Bom, eu tive alguns purgatórios, porque purgatórios são em graus, dependendo do tipo de pecado que se faça, se cometa. Então, já tive purgatórios muito ruins, onde as pessoas sofriam demais. Sofriam de quê? Sofriam, por exemplo, pessoas que avistavam um pequeno açude, num lugar muito árido, muito quente, mas não conseguiam beber daquela água. Então elas ficavam ali sofrendo ao redor, né, um tipo de uma punição. Agora, vi outros bem melhores, onde as pessoas moravam em belas casas, com paredes esverdeadas, com campos, e trabalhavam, né, nesses lugares. O diabo existe? Claro, sim. Estão ouvindo aí? Para vocês ficarem bem antenados? Como é que... Mas o diabo existe? Não só um, né? Alguns, né? Então me fala dessa parte. Então, eu até narro num dos meus livros um encontro que eu tive com um dos, digamos assim, desses anjos caídos mais... Do lado maligno? Maligno, mais proeminente. Né? Espíritos do mal? Espíritos do mal são demônios. Bom, então se é espírito, você... Na verdade, demônios. Então, desde pequeno me azucrinavam a vida, balançavam meu berço. Minha mãe narra que eu gritava, eles estão pegando fogo, e mexiam na minha cama, no meu berço. E certa vez eu tive encontro com um deles, dos grandes, né? E ele paralisou meu corpo, era uma madrugada, eu estava na minha cama, paralisou meu corpo, e eu não conseguia me mexer. E ele apareceu assim como... Aqui cabe uma observação esclarecedora. Existe no mundo espiritual uma diferença, como aqui também na Terra existem várias religiões. No mundo espiritual também não é diferente. Mas o que existe, o que é um consenso, é que o mundo espiritual existe. No que se refere à reencarnação, como o Pedro Siqueira falou, que inclusive ele é católico, eu também sou, é que o católico, ele não aceita a reencarnação, mas isso não quer dizer que ela não exista. Já uma corrente, por exemplo, kardecista ou budista, tibetana, eles aceitam a reencarnação como uma forma do espírito progredir, evoluir mais rapidamente. Já a vertente católica não aceita. Eles preferem que o espírito faça a sua depuração já no próprio plano espiritual. E em relação aos demônios que ele fala aí, a diferença também está no conceito. É que, no caso do espírita kardecista, do umbandista, ele acredita que o que os católicos chamam de demônio, eles acreditam que são espíritos. Simplesmente espíritos que não obedecem à lei de Deus, estão fora da lei de Deus. No caso da Umbanda, por exemplo, existe uma entidade muito conhecida que é o Exu, e existe o Exu de lei, o Exu coroado, que ele obedece à lei de Deus, inclusive trabalha para as hostes celestiais. Ele é uma espécie de um policial, de um cobrador. E existe também o Exu pagão, que esse faz o que quer, não atende à lei,
não obedece à lei. Essa é a diferença. Vamos ouvir mais aí o que o Pedro Siqueira fala. Vendo, e bastante assustador, ameaçador. E eu fiquei muito apavorado na época, porque eu não conseguia me mexer e pensei que eu fosse morrer. Mas o pior é que não seria a morte o pior. Porque eu sabia o que tinha do outro lado, porque eu já tinha visto várias vezes. O pior é que eu pensei que ele fosse me levar com ele. E aí não seria uma boa ideia. Fale mais do outro lado. Então, do outro lado, tem esses lados de muito sofrimento, tem a questão do inferno, que é um lugar de muito, muito sofrimento, uma coisa horrível, onde eu não aguentei. Se nós tivéssemos um relógio, eu não aguentaria 5 minutos ali, não aguentaria, de verdade. Por mais resistente que eu fosse, aquilo é um sofrimento terrível. Nossa, o purgatório assim, imagina o inferno. Não todo purgatório é assim, né? São vários purgatórios e tem purgatórios melhores, onde se trabalha, onde são belos os lugares, entendeu? E o paraíso? O paraíso eu não sei, eu nunca cheguei a vê-lo, mas o que eu vi, que me parece mais próximo, é uma coisa magnífica, né? Belíssima, assim, lindo. Eu tive a oportunidade de me sentar com 10 desses santos num palácio que parecia ser de luz, feito de luz, parecia com cristal, e com uma vegetação muito bonita que resplandecia cores, né? Um esverdeado, dourado, e assim, sentar naquele lugar, só a euforia que te dá, né? O prazer que te dá só de estar ali é uma coisa indescritível. E como é que Imagina morar ali. Bom, hoje eu vou visitar o purgatório. Tipo, Não foi na minha escolha, não foi. Não, agora eu vou dar mais uma passeio. voltinha no paraíso. Você teve uma experiência fora do corpo, é isso? Exatamente, várias vezes. Mas não numa operação cirúrgica, nada? Não, em casa. Fui dormir e acordei lá. Você dorme Sim, e aí aparece depende geralmente do meu anjo da guarda. Quando ele quer me levar, eu não sei como é que ele faz, ele simplesmente me puxa, eu saio, vou. O Pedro, eu imagino como deve ter gente que não acredita nisso, não é? Nem... Verdade, deve ter. Mas o curioso é que nunca chegaram para mim para dizer isso. Nunca ninguém vem discordar de você, não é? Nunca aconteceu. Especialmente depois de frequentarem lá a reunião. Porque na reunião, quando se abre essa dimensão, eles sentem a presença de Nossa Senhora, alguns veem, e alguns veem alguns anjos, e sentem esse mundo espiritual. Essa é a grande vantagem, por isso que eu nunca precisei me explicar, nunca precisei. E as outras religiões, o que falam? Não sei, muita gente de outras Aquelas religiões... que não cultuam Maria. Bom, lá nas reuniões do terço vão até evangélicos rezar e supostamente não cultuam Maria. Nós temos muçulmanos, nós temos budistas, nós temos muitos kardecistas, né? Uma grande parte, inclusive. Então eu realmente não sei, porque Maria, quando ela aparece, ela diz que ela é mãe de toda a humanidade. Ela não é mãe só dos católicos. Não é essa a intenção dela. Tumor? Eu tive 2 na perna esquerda. Exatamente o que o Pedro fala. Maria é a mãe da humanidade. É por isso que ela é seguida, ouvida, reverenciada em todas as religiões do Ocidente. Aqui no Brasil, Nossa Senhora é reverenciada na Igreja Católica, principalmente na Umbanda. Os evangélicos, eles preferem não fazerem isso porque eles seguem mais uma linha do judaísmo. Vamos ouvir mais o que o Pedro fala. Um com 7 anos, outro com 14, e depois tive um outro aqui na cabeça, até não me nasce cabelo desse lado, quando eu tinha 17. E eu extraí todos eles. Saiu ileso? A princípio, sim. Rezando? Estava muito tranquilo. Durante o tempo em que você conviveu com os seus tumores, você teve visões? Sim, o tempo todo. Te tranquilizaram? Muito. Meu anjo da guarda me acompanhou na maca, o tempo todo do meu lado. Aliás, todos os dias eu vejo. Se ele não me aparece algum dia, eu realmente... Fica preocupado? Não, eu ficaria muito chateado. Primeira coisa, ele ficar bem bravo. Hoje ele já apareceu? Claro, já, logo de manhã. Ele tem que me aparecer de manhã, toda hora. Ele falou, cuidado com a Maria lá, hein? Nada. Ele falou? Não, ele reza um pouco comigo logo que aparece e essas coisas que são pertinentes à missão, ele fala que eu trate isso tudo muito seriamente e que eu transmita a paz de Deus, né? É o que ele... Interessante aí quando o Pedro fala no anjo da guarda dele. Isso no kardecismo equivale ao guia espiritual
ao mentor espiritual, como é no caso do médium Chico Xavier. Ele tinha também um mentor, um anjo da guarda, chamava-se Emmanuel. Vamos ouvir mais o Pedro Siqueira. Você ganha dinheiro trabalhando como na Advocacia Geral da União. Exatamente, como professor. Você está lá como professor? 15 anos. 15 As duas carreiras, tanto na advocacia quanto como professor universitário, que é onde eu ganho. Os livros dão pouca coisa. Livro hoje em dia, ainda mais no Brasil. Mas o livro tem uma coisa relevante. As suas aparições nunca falaram dessa situação conturbada do mundo, Estado Islâmico, o Brasil vivendo um momento de sobrevivência. Sim. Eu diria sim. A humanidade tem oportunidades para aprender, para se aproximar de Deus. Todas as vezes que isso não acontece, Deus permite certas coisas para que o homem aprenda. Isso aqui é um lugar de aprendizado, a Terra. É um lugar de aprendizado. Então nós vamos aprender de uma forma boa ou de uma forma mais dura, entende? Então, como não houve uma evolução, e veja, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa duríssima, mas a humanidade já está como de novo? Fundamentalista, né? O que vale a minha religião, a sua não vale, né? Vamos perseguir quem? Vamos perseguir os judeus, vamos perseguir quem? Os católicos, vamos perseguir os negros, negro não pode entrar aqui no meu país, é assim? Então Deus permite certas coisas para que se aprenda que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Não importa a religião que você tenha, você, meu irmão, no grau espiritual, então, nós somos um só com Deus. E por que nós nos perseguimos, nós nos combatemos? Porque nós não temos vida interior de verdade, nós não temos conversão. Eu não digo nem conversão à Igreja Católica, conversão verdadeira a Deus, seja qual for a sua religião. Mas será que o sujeito que comete esses atentados no Islã, ele pratica o Islã de verdade? Será que o Islã é isso? É jihad? É isso? Claro que não é. Isso não é. Com certeza o profeta Maomé não queria nada disso. Mas as pessoas interpretam como querem as coisas. Esse é o grande problema. E mais, distorcem para o seu próprio proveito. Quem lucra com isso? A humanidade é que não é. Então Deus permite essas coisas. Bacana. Bem, vou recomendar os livros do Pedro Siqueira, os céticos que se remexam aí nas poltronas, que estão nos vendo. Esse é o último. Você pode falar com Deus aqui nessa câmera. Aí. E vou recomendar também, agora vou ler com atenção, depois de ter te conhecido, o Senhora das Águas e o Senhora dos Ares, que já são best-sellers no Brasil, não é, com mais de 50 mil exemplares vendidos. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Sou seu fã. Obrigado. Muito boa essa entrevista do Pedro. Muito boa, esclarece muita coisa. Nós vamos também fazer um comentário a respeito disso. Bem, meus amigos, agora daremos prosseguimento ao nosso trabalho, fazendo um comentário a respeito dessa brilhante depoimento do médium católico Pedro Siqueira. Precisamos para isso pedir a inspiração de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Vamos iniciar, meus amigos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos também entrar em sintonia com Nossa Senhora
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, meus irmãos, esse tema que estamos abordando é um tema muito importante, mas que apresenta muitas controvérsias, porque é exatamente o elo que une a Igreja Católica, o catolicismo, ao kardecismo, a doutrina de Allan Kardec. Porque não devemos esquecer que o kardecismo ele surge através da comunicação de espíritos, que muitos deles foram santos e sacerdotes da Igreja Católica. E é nesse contexto que muitos médiuns, como é o caso do Pedro Siqueira, e também aí eu me incluo no rol desses médiuns, recebem essa comunicação mediúnica que na Igreja Católica se chama de mística, porque não se usa o termo mediunidade na Igreja Católica, mas se usa o termo místico. E se sabe de muitos relatos de santos que se comunicavam com outros santos já falecidos, no sentido de receber instruções para iluminar o caminho da humanidade. No meu caso, a primeira experiência com a mística da Igreja Católica começou logo na minha tenra idade. Era muito novo, tinha apenas 5 anos de idade. Isso ocorreu no ano de 1963, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Eis que me encontrava na minha residência, onde residia com a minha família católica, meu pai, minha mãe, ambos católicos, mas a minha avó, que inclusive pertencia à Ordem Terceira de Nossa Senhora, portanto, ela era uma mariana. E, inclusive, o nome dela também era Mariana. Minha avó chamava-se Mariana. Foi então que cresci nesse ambiente, onde tinha também um tio que era sacerdote, padre jesuíta, e que muito nos visitava e nos dava uma assistência espiritual desde muito cedo. Existia também um primo que também era padre e era pároco da igreja do Senhor do Bonfim, da qual toda a minha família pertencia e onde também fui batizado. Mas isso tudo aconteceu numa tarde de domingo, quando eu compareci, sendo levado pelas pessoas mais adultas, todos marianos, para a visita de Nossa Senhora. Nossa Senhora estava visitando, a imagem de Nossa Senhora estava visitando a nossa vizinha, que estava passando por um período muito difícil
da sua vida. E Nossa Senhora visitou essa casa. Nossa Senhora, seus assistentes no plano da terra e também no plano espiritual. Naquele dia compareciam alguns lanceiros de Maria, que são espíritos que trabalham no sentido de combater o mal nos ambientes onde Nossa Senhora vai fazer o seu auxílio, a sua ajuda. Lá chegando, fiquei esperando numa sala anexa o término da reunião dos adultos, onde foram feitas muitas orações, e nós, as crianças, ficávamos aguardando numa sala ao lado. Logo que cheguei, já percebi uma vibração, alguma coisa que eu não estava acostumado. Vi algumas luzes, vi algumas silhuetas, tanto escuras como iluminadas. E notei que havia uma contenda, uma espécie de uma batalha entre essas sutis criaturas. Mas como era criança, tudo fazia parte de uma brincadeira, de uma imaginação. Mas eis que, quando adentrei a sala onde estava a imagem de Nossa Senhora, uma auxiliar, uma filha de Maria, pediu para que eu me ajoelhasse e rezasse um Pai Nosso e um Ave Maria. E assim eu fiz. Quando terminei a Ave Maria, já percebi que a imagem que estava na minha frente agora estava repleta de luz, estava muito iluminada. E também estavam em torno da imagem muitas luzes que interagiam num completo frenesi. Então, o meu coração se revertiu de uma imensa felicidade. Eu, como criança, era como se eu tivesse recebido um sorvete saboroso. Nada entendia, mas sentia. Os meus sentidos foram aguçados e comecei a perceber uma realidade que não era mais aquela realidade que eu costumava ver, e sim um mundo iluminado de cores, onde existia o sentimento da felicidade. E assim fiquei e entrei num estado de êxtase, que na época eu não entendia. Hoje eu sei o que é perfeitamente um estado de êxtase. E ali fiquei paralisado. Depois senti uma pessoa que me chamava. Então, lentamente, eu saí do estado de êxtase. E eu percebi que naquela sala, onde antes haviam várias crianças, somente eu me encontrava. E a filha de Maria olhou para mim, um tanto quanto perplexa, e disse: meu filho, vamos, que a oração já terminou. Vamos para casa. E assim
eu peguei na mão essa filha de Maria e saí do recinto, ficando ainda várias horas um pouco alterado, num estado de alteração, que aos poucos foi voltando à normalidade. Essa, meus amigos, foi a primeira experiência mística que eu tive. E eu não sabia que o destino me reservaria mais tarde muitas outras experiências, poucas místicas, mas muitas experiências mediúnicas. Infelizmente, os contatos que tive não foram só contatos com a luz, também tive contatos com as trevas. E hoje entendo que isso aconteceu porque a mediunidade, ela também entra em contato com esses seres sofredores, e a função do médium é exatamente orientá-los, não julgá-los ou condená-los, porque o Mestre Jesus ensinou: não julgai para não ser julgado, não condenai para não ser condenado. Então, meus amigos, esse é um tema muito polêmico, que aqui eu vou encerrar agradecendo a oportunidade que Nossa Senhora nos dá para estarmos aqui dando esse depoimento, e fazendo também uma boa intenção ao médium, nosso irmão Pedro Siqueira, que está nessa seara de unir todas as correntes espirituais, onde a nossa querida mãezinha do céu, Nossa Senhora, tão laboriosamente trabalha com a sua legião de almas, de santos e de anjos. Meus amigos, para encerrar, eu vou fazer uma oração, mais uma Ave Maria. Espero que vocês também, em pensamento, onde estiverem, me acompanhem e façam todo o pensamento repleto de amor, pensamento positivo para todas as pessoas que sofrem nesse momento, de todos os tipos de males, porque não existe nenhum mal que o poder de Deus não possa remediar. Vamos iniciar a oração, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus amigos. Até o próximo vídeo.